Se você está gostando dos vídeos, inscreva-se e ative o sininho das notificações para saber quando sair vídeo novo. Sem mais delongas, bora começar o vídeo. Disclaimer: eu não possuo Naruto ou Kenichi, Demi Gutiste de Cipri, todos os créditos a seus devidos criadores. Uma fanfic criada por Kenshi618. Links na descrição do vídeo. O shinobi mais forte da história. Capítulo 24. Indignação Internacional. Como eu cheguei aqui? Naruto teve que se fazer essa pergunta quando se viu sendo lentamente baixado por um conjunto de fios de metal através de uma claraboia de museu para aliviá-la de algo bastante valioso. Vestido todo de preto com uma máscara cobrindo a boca, seus óculos cobriam os olhos para esconder sua identidade da melhor maneira possível. Seu cabelo ainda era dourado e espetado. Era tão antiquado e estereotipado. Isso está indo muito bem até agora. A voz de Tenten soou sobre seu fone de ouvido em seu ouvido. Como você está se sentindo, Naruto? Eu me sinto como uma maldita marionete. Naruto murmurou baixinho antes de ouvir as grandes portas no final da sala se abrirem enquanto vários guardas entravam. Uma pertencia ao museu em que estavam se infiltrando e as demais pareciam estar enfeitadas com uma espécie de traje exótico. Pareciam ameaças reais. Shikamaru, pare! Naruto sibilou através de seu fone de ouvido em um sussurro, fazendo com que sua descida parasse abruptamente. Mantendo-se o mais imóvel possível, Naruto lentamente puxou um dardo e mirou nos guardas de segurança que patrulhavam. Se um desses caras olhasse para cima, ele seria pego e eles teriam que fugir. Como era sua sorte, o guarda do museu ficou diretamente abaixo de Naruto e suspirou. Esses caras do Tidate Kingdom são demais, disse o guarda para si mesmo em voz baixa enquanto olhava cautelosamente os homens inspecionando seu item de interesse. Voltamos aqui a cada 5 minutos. Nada acontece em 5 minutos. Eles estão bagunçando nosso muda com esta patrulha para o mesmo lugar. Tidate Naruto pensou para si mesmo. Isso soa familiar. O que diabos Tidar deveria ser mesmo? Quanto tempo, Naruto? Tenten perguntou enquanto Naruto pairava quase impotente no ar, implorando a Deus que ele precisasse para que o guarda não olhasse para cima. Estava tão escuro lá fora que ele não estava projetando uma sombra da claraboia, então pelo menos ele tinha isso a seu favor. Shikamaru tem braços fracos e trêmulos. Eu não sei quanto tempo ele pode te segurar. Mulher problemática, não vejo você segurando a massa estúpida de Naruto com arame ninja. Isso é porque esse não é o meu truque. Calha a boca, calha a boca. Calha a boca, Naruto pensou consigo mesmo enquanto mantinha sua mira treinada no guarda que estava logo abaixo dele. Seu lado egoísta estava arranhando e arranhando o interior de seu crânio para se libertar e se exibir, mesmo que fosse apenas para Shikamaru e Tenten verem. Oh Deus, se isso fosse um videogame, seria uma configuração para tal impressionante golpe furtivo agora mesmo. Isso queimou sua alma, ele queria tanto fazer aquele tiro. Ele elaborou as maquinações de como limparia a sala passo a passo. Ele poderia derrubar o guarda, e então um dos outros caras, e então um dos outros, e então outro até que todos estivessem caídos e caídos sem que nenhum deles percebesse que seus companheiros caíam. Ele sonhava com situações como esta. Nenhum deles tinha armas, já que os estrangeiros realmente não tinham permissão para usar armas de fogo, tudo o que tinham eram facas, se tanto. Ele poderia pegá-los totalmente sozinho, e provavelmente sem deixar vestígios. Inferno! O dardo poderia fazer metade do trabalho sem que ele tivesse que chegar perto. Naruto, não. Tenten o repreendeu, pois de seu ponto de vista ela podia ver seu corpo tremer como se ele estivesse segurando algo. A essa altura, os três conheciam as nuances um do outro muito bem para deixar escapar algo assim. Isso não é um julgamento. Nenhum contato desnecessário com pessoal não operacional. Reprimindo um gemido que exemplificou o quão difícil era segurar, Naruto ergueu as mãos para começar a transmitir de volta para ela em linguagem de sinais. Mas eu posso pegá-lo totalmente sem um som e ele nunca vai me ver chegando. E eu não vou matá-lo ou mesmo machucá-lo tanto. Vamos lá, quantas vezes mais eu vou ter a chance de... Sem contato. Mas... Não. Contato. Fique quieto. Você também, Shikamaru, eu posso te ver. Se você deixá-lo cair sobre aquele cara só porque você está com preguiça de segurá-lo, eu juro por Deus. Enquanto Naruto abafava o discurso de Tenten para Shikamaru para manter seu olho no prêmio, Naruto pensou consigo mesmo que esta era certamente uma mudança do que eles normalmente estavam acostumados, para dizer o mínimo. Em particular, os dias habituais de Naruto costumavam transpirar da seguinte forma.
Acordar ao nascer do sol. Treine com seus colegas de quarto por 1 hora e meia, depois se arrume e tome o café da manhã. Vá para a escola, cumprimente todos os seus amigos e faça o trabalho acadêmico até o sinal final tocar. Saia da escola e vá treinar pela segunda vez naquele dia com sua sexy arma não sensei feminina até que você não consiga andar, o que geralmente leva cerca de 2 a 3 horas. Recupere a capacidade de andar por qualquer meio necessário, depois vá para casa e repita o processo de treinamento novamente pela terceira vez, só que desta vez com seu depravado benfeitor ninja em vez de sua incrível e sexy mulher não sensei. Rastejar até a sala para fazer o dever de casa e ou estudar como assistir TV, porque Naruto não estudou naquela casa. Caia na cama depois da meia-noite para fazer tudo de novo amanhã. Foi o fluxo e refluxo do dia de Naruto na maior parte com pequenos desvios dependendo da situação. No entanto, tudo isso levou a uma mudança de paradigma, já que as 3 últimas coisas da lista estavam sujeitas a mudanças rotineiras, dependendo dos caprichos e da capacidade de barganha de Jiraiya, seu mencionado benfeitor ninja depravado, que não era realmente um benfeitor quando chegou a questões monetárias reais. Daí a razão pela qual eles estavam roubando algo para o benefício de outro no momento. Flashback, alguns dias antes. Não, afirmou Shikamaru categoricamente, sentando-se na cozinha para o café da manhã com Naruto e Tenten. Eles tinham acabado de treinar e se preparar para a escola quando Jiraiya os encurralou no meio do processo de reabastecimento e deixou cair algo sobre eles. Você está dizendo que temos que começar a fazer missões? Naruto e Tenten não pareciam tão avessos a assumir algum trabalho, mesmo que fosse apenas a maneira de Jiraiya testá-los. Foi Shikamaru quem teve o problema. Ele só queria viver sua vida e se manter fora da linha de fogo. Mesmo que as missões que eles fizeram não os colocassem na porta de Konoha, havia uma chance de que ele tivesse que se esforçar e se colocar na linha. Não era sua situação ideal. Eu não me importo, disse Tenten, com a bochecha cansada em sua mão, já que ela ainda não havia ganhado fôlego após o treinamento de Jiraiya. Ela só queria terminar o café da manhã e ir para a escola para que a caminhada pudesse animá-la. Não tenho ideia de como encontraríamos clientes, mas estou dentro. Um murmúrio de acordo veio de Naruto enquanto ele comia sua tigela de cereal, nunca parando enquanto Jiraiya expunha a situação na frente deles. Jiraiya sabia que o garoto estaria disposto a entrar na briga e fazer algum trabalho. Ele nunca precisou de muita motivação para fazer nada. O problema era com Shikamaru, no entanto. Se você o amarrasse e apontasse uma arma para sua cabeça, provavelmente ainda havia uma chance de que ele não fizesse nem mesmo a mais simples das tarefas para você sem sentir pessoalmente que seria prudente por algum outro motivo fazê-lo. Se você fosse um gênio, estaria fazendo missões e não teria nada a dizer sobre o assunto. Jiraiya insistiu, tentando convencer Shikamaru de que era assim que as coisas iriam acontecer. Esta abordagem resultou em uma falha de comunicação. Certo. Bem, nós não somos gênio, então eu não tenho que fazer nada estúpido como me arriscar por dinheiro que não precisamos. Na verdade, você precisa disso. O quê? Jiraiya sorriu ao perceber que ele tinha toda a atenção de Shikamaru e mais um pouco. Era hora de levar as coisas para casa, assim. Você não sabia? Esta casa é basicamente paga, e Naruto recebe dinheiro das economias de seus pais periodicamente, mas é um estipêndio, já que ele só pode conseguir o que está programado a ser dado até que ele atinja a maioridade. Esse número não muda para se adequar às suas circunstâncias. Tenten olhou para Naruto, que estava mastigando sua comida e acenando com a cabeça em confirmação do que Jiraiya estava dizendo enquanto enfiava outra colher de cereal desnecessariamente açucarado em sua garganta. Você tem um ponto a fazer e tenho certeza que você vai conseguir fazendo isso eventualmente. Então, o que exatamente? Então esse estipêndio foi apenas confortavelmente destinado a sustentar Naruto. Sozinho. Sozinho. Não nós quatro, Jiraiya apontou sem rodeios. Você basicamente obliterou o que o estipêndio deveria cobrir, e agora você está reduzindo todos o seu dinheiro real que ele está economizando para si mesmo com o extra porque você o come fora de casa e em casa, e então estava fornecendo a vocês dois, comprando seus suprimentos e tudo mais. O quê? Tenten ficou horrorizada. A maneira como ele agia quando se tratava de comprar suprimentos e outros enfeites, ela imaginou que ele tinha dinheiro para gastar. Você está falando sério? Sim, e todo esse tempo ele não disse nada por quê. Jiraiya parou, levando Naruto a explicar. Com os olhos arregalados, Naruto engoliu sua comida e levou a tigela à boca para beber o leite, murmurando para o laticínio.
MRPHPR. Um tapa na parte de trás de sua cabeça de Jiraiya parou aquele pouco de postura. Oh, tudo bem. Eu não disse nada porque fui eu que disse a eles para morar aqui. Como vou pedir a qualquer um deles para desembolsar dinheiro quando sou a única razão pela qual eles estão aqui em primeiro lugar? Qual era o problema? Era apenas dinheiro. O dinheiro não era tão importante para ele realmente. Você faz assim, Jiraiya disse com um sorriso antes de se virar para Shikamaru e Tenten. O passeio grátis acabou, seus idiotas. É hora de dar esse passeio e fazer aquele papel. Ou você realmente quer continuar sugando um amigo assim? Isso foi um golpe baixo, pelo menos no que dizia respeito a Tenten. Desnecessário também quando se tratava dela, já que ela teria feito as missões de qualquer maneira. Ela não precisava do fato indutor de estremecimento jogado em seu rosto de que ela era basicamente uma dependente que estava sugando a conta de Naruto. Eu já disse que faria isso. Posso conseguir um emprego regular em vez disso? Shikamaru perguntou. Claro, Jiraiya disse com um encolher de ombros antes de dirigir na adaga. Por assim dizer, sinta-se livre para trabalhar de 4 a 6 horas por dia arrebentando sua bunda em meio período por 1.000 ienes por hora e menos de 25.000 ienes por contra-cheque. Por outro lado, seremos pagos com dinheiro real por trabalhos esporádicos que consomem muito menos tempo no grande esquema das coisas. A única razão pela qual será tão perigoso é porque é o que as pessoas comuns chamariam de perigoso. Você, meu querido jockeys fracassados, estão longe de ser normais. O senso de autopreservação de Shikamaru geralmente vinha em terceiro lugar apenas para sua completa falta de ética de trabalho e seu desejo de ajudar seus amigos, tanto faz. Ótimo! Jiraiya disse, esfregando as mãos com um sorriso conspirador, agora eu vou assustar alguns negócios. Eu estive em todo este grande mármore azul e verde, e eu conheço algumas pessoas em todo lugar que podem precisar algumas ações sujas feitas muito barato. Bastante barato? Foda-se! Naruto exclamou, eu quero dinheiro de verdade que eu possa jogar na minha cama e rolar dentro dela mais uma vez, outro tapa na nuca. Ei! E agora? Se você quer dinheiro de verdade, é melhor conseguir uma reputação de verdade por conta própria. Você não tem o conceito do selo de aprovação de Konogakakure apoiando sua habilidade, o pouco que vocês três têm, para aumentar o preço pedido. Isso é uma marca, seu merdinha. Você não é ninguém. Você tem sorte se conseguir um quinto do que os genin normais deveriam receber por seu trabalho. Ei! Naruto e Tenten soaram defensivamente em conjunto. Jiraiya não se importava. Eles poderiam ficar tão chateados quanto quisessem. Ele estava enfatizando aqui, vocês são apenas alguns garotos abandonados. Para todos os efeitos, vocês três nem deveriam estar vivos agora. Outros fracassados que foram expulsos e não morreram em suas missões suicidas provavelmente viraram-se para o trabalho mercenário também, mas como eles eram fracassos absolutos, eles estavam perdendo a cabeça e morreram de qualquer maneira. Os inteligentes que de alguma forma sobreviveram simplesmente desistiram e desapareceram. É por isso que ninguém nunca ouviu nada sobre qualquer praticante de ninjutsu no subterrâneo aberto do mundo das artes marciais. Diga o que quiser sobre a abordagem bastante fria, mas até recentemente funcionou por quase um século e meio. Agora, enquanto vocês pirralhos estão na escola, vou começar a colocar meus pés na calçada para ver o que posso encontrar para vocês, disse Jiraiya, colocando seus óculos escuros de tartaruga e um chapéu ao sair de casa. Apenas continue fazendo o que você está fazendo. Avisarei quando algo acontecer. Basta estar pronto. Quando ele saiu, Naruto e Tenten olharam para seus respectivos talheres, a colher dele e os pauzinhos dela. Enquanto Naruto se perguntava como seria fácil esfaquear alguém com uma colher, Tenten se perguntou quais seriam suas chances de lançar um pauzinho em cada um dos olhos de Jiraiya em troca de seu desprezo grosseiro pelo trabalho duro. Eventualmente, ambos suspiraram e deixaram para lá. Como se eles realmente tivessem uma chance de conseguir de qualquer maneira. Flashback final. Foi quase assustadora a rapidez com que Jiraiya conseguiu reunir uma missão para eles. Ele deve ter pensado na ideia de mandá-los trabalhar por um tempo, porque eles mal tiveram tempo de se acostumar com a ideia antes que sua primeira tarefa fosse despejada sobre eles. Aparentemente, havia algum tipo de realeza de alto nível em permanecer no Japão por um curto período de tempo. Como era de praxe no país de origem, para marcar a presença dos nobres as pulseiras da coroa, símbolo de status que representava força, riqueza e o que mais os ricos com poder político quisessem transmitir em seus acessórios.
Mas como o curador do museu não confiava nos guerreiros Shidat, eles tiveram que se alinhar com os guardas aos quais foram designados se quisessem ficar e vigiar. Isso deixou janelas de tempo em que as pulseiras estavam desprotegidas. Pequenas janelas, mas janelas mesmo assim. Isso mesmo, saiam da sala já, Naruto pensou consigo mesmo, um sorriso se formando no escuro enquanto os guardas deixavam a grande sala de exibição de tesouros preciosos. Uma vez que a porta se fechou, Naruto esperou por alguns segundos, em seguida, voltou-se para os outros em linguagem de sinais para mantê-lo em movimento. Uma descida rápida tornou-se mais suave até que os pés de Naruto tocaram suavemente o chão e ele se libertou do arnês que o prendia aos fios. Shikamaru suspirou aliviado por ter o peso de Naruto liberado de suas mãos, apenas para referência futura, eu não sou um musculoso. Minha força, ou a falta dela, nunca surge. Acentue os pontos positivos, esconda os negativos, é isso que eu sempre digo. Bem, como eu sempre digo, pare de reclamar, disse Naruto, capaz de identificar as marcas nas paredes e caixas que eram sensores infravermelhos. Era fácil mover seu corpo através deles ou pular sobre eles de forma limpa sem provocá-los. Você está reclamando desde que saímos de casa para fazer isso. Oh! Bem, que tal isso? Estou sempre tão animado para ser preso e ir para a prisão. Se formos presos, podemos não ir para a prisão japonesa. Shidat pode tentar nos levar de volta ao país deles, onde eles vão nos decapitar, ou o que quer que as pessoas façam com os criminosos lá. Isso é adorável. O Naruto disse distraidamente, tendo finalmente alcançado o estojo com as pulseiras. Ele levantou a mão no ar e da clarabóia aberta, Tenten o atingiu bem na palma da mão com a garra de corte de vidro que ele precisava para abrir a caixa. Grande pontaria, obrigado. Colocando a garra e tirando as proteções das pontas dos dedos, Naruto mal tocou a superfície da caixa de vidro com todos os dedos antes de torcer a mão em vários círculos e fazer um buraco nela. Removendo cuidadosamente o vidro e rapidamente arrebatando as pulseiras. Com um enorme sorriso, ele correu de volta para o arnês e se amarrou de volta, puxando os fios e obtendo um suspiro de Shikamaru, que o puxou de volta. Levou apenas 3 minutos para fora da janela estimada de 5 minutos para entrar e sair, o que lhes deu uns bons 2 minutos para obter alguma distância entre eles e o museu. 20x. Na manhã seguinte, casa do Naruto. Jiraiya não havia dormido na noite anterior, julgando necessário ficar acordado e aguardar uma ligação ou o retorno dos 3 desistentes. O sol tinha acabado de nascer e ele estava apreciando o nascer do sol bastante calmo pelas janelas da cozinha enquanto saboreava um café quente. Ao ouvir as muitas fechaduras da porta abertas, Jiraiya sorriu ao notar o retorno de seus alunos. Vitória! Ele cantou quando o trio cansado entrou, com Naruto sendo o único com olhos brilhantes o suficiente para jogar as mãos para o alto. Como foi? Alcançando sua mochila sem fundo, Naruto colocou as pulseiras de ouro e platina, gravadas com ornamentos e joias incrustadas sobre a mesa e bateu na mesa antes de ir para as escadas, matando totalmente a escola hoje. Nós merecemos! Nenhum outro adolescente na sala teve qualquer discussão ali. Não, porra, você não está, disse Jiraiya, parando-o antes que ele pudesse subir e dormir. Você está indo para a escola, porque se você não for para a escola, você será suspeito. Vou ser capaz de atribuir uma coisa dessas a você enquanto estiver sob minha supervisão. Não tenho certeza, de qualquer maneira. Ninguém nos viu, Tenten disse com um encolher de ombros, seu cabelo fora de seus coques quando ela se sentou à mesa. Naruto foi tão rápido que nem mesmo as câmeras giratórias o pegaram antes que ele descesse e voltasse. Mesmo que isso acontecesse, ele provavelmente era apenas um borrão. Estávamos no trem para fora da cidade com roupas normais quando o alarme disparou. Cronometramos tudo perfeitamente. Foi lindo, disse Shikamaru, apoiando a cabeça no balcão da cozinha para tentar descansar os olhos por um momento. Não havia como ser muito cuidadoso, mas Jiraiya era mais parcial para outra maneira de convencê-los a aceitar sua opinião. A abordagem faça o que eu digo porque tenho 50 vezes a sua experiência e vou deixá-lo infeliz, não ligue. Vá para a escola. Ah! Shut up, seu bando de pirralhos. Agora vou entregar isso e nos pagar pegando as pulseiras. Jiraiya assobiou sobre o quão densas e pesadas elas eram. Cara, aquele garoto e o Mi de quem você roubou isso vai para sentir falta deles. Droga, é melhor aquele cara pagar $1 alto por isso. Ele não abandonou essa referência por nada. Ele queria que eles soubessem exatamente o que tinham feito. Não, o que ele os fez fazer.
Fique tranquilo, ele os fez roubar um tesouro Tidate de propósito. Isso fez Naruto, Shikamaru e Tenten pararem e compartilharem um olhar confuso entre os três até que uma lâmpada acendeu na cabeça de Naruto. Oh! É daí que eu me lembro de Tidate. Aquele cara no teatro, o cara príncipe. E oh merda, acabamos de roubar de uma das pessoas tentando me matar. A essa altura, Jiraiya havia saído da cozinha, sem as pulseiras e sem deixar vestígios. Shikamaru bateu com a cabeça na porta da geladeira uma boa vez antes de continuar com seu trabalho. Ele sabia o que estava fazendo o tempo todo. 20x. Quando chegaram às suas respectivas escolas, já havia saído em todos os noticiários e jornais que as queridas pulseiras do príncipe herdeiro de Tidata haviam sido roubadas durante a noite. Jornais, rádio, televisão, todos cobriram a perda dos itens em Tóquio, onde aparentemente desapareceram sem deixar vestígios. Bem, para a maioria. O que? Kenichi gritou pelo corredor em decibéis ensurdecedores depois de saber em segredo que tipo de truque seu melhor amigo havia feito na noite anterior. Depois de jurar manter segredo sob pena de morte, ele não esperava ouvir que Naruto havia roubado algo tão valioso de um museu a algumas horas de distância. Sim, Naruto disse, andando com uma venda nos olhos. De acordo com Jiraiya, se Naruto quisesse desenvolver sua própria Saki, intuição de ataque, da maneira que Neji fez, ele teve que amortecer seus próprios sentidos. Todos eles. Começando com o sentido do tato, que havia sido tratado há uma semana, e depois a audição, que também havia sido tratada há uma semana com tampões de ouvido. Agora era a visão, que provavelmente era o mais importante. Vocês? Kenichi perguntou, observando Naruto navegar pelos corredores bastante lotados, cego. Ele provavelmente tinha a sensação de sua rota diária agora, contanto que ninguém ficasse diretamente em seu caminho onde ele não pudesse antecipá-los. Sim. Não ser capaz de ver absolutamente sugado. Foi estressante. Era com isso que Hinata tinha que lidar o tempo todo? Pobre coisa. Ele foi um bastardo por fazer isso com ela. A propósito, não conte a ninguém. Mas você... Não conte a ninguém. Por que você me disse para começar? Por que aquele cara Ijan ou Jian vai descobrir que eu fiz isso? Shikamaru basicamente assegurou a Naruto que este provavelmente seria o caso. Era o Sennin provavelmente quer que ele venha atrás de mim. E quando ele fizer isso quero que alguém saiba porque ele estará tão motivado a me matar. Como se algum de nós precisasse disso. Não é grande coisa. Quero dizer, estou diretamente na linha de perigo, de novo. Mas pelo menos ele vai me chamar e tentar me matar cara a cara em vez de pelas minhas costas, Naruto disse com um encolher de ombros enquanto estimava que eles estavam perto de sua sala de aula. Estendendo a mão para a parede, ele conseguiu entrar corretamente, e eu deveria estar sendo pago, então tem isso também. Kenichi apenas o seguiu para dentro, sutilmente certificando-se de conduzir Naruto para sua mesa e não se sentar no colo de uma garota do jeito que ele parecia estar prestes a fazer antes. Eu não acho que vou entender por que você ainda quer ser um ninja Naruto-san. Eu também tenho sonhos, e há coisas sobre ser um ninja que eu realmente gosto. Naruto respondeu enquanto finalmente chegava ao seu assento e se sentava, sorrindo na direção geral que esperava ver Mil. Foi então que percebeu que não havia sido cumprimentado. Ela não está aí, está. Ela teve uma reunião matinal com o clube de ginástica rítmica. Kenichi explicou com um falso sorriso colado. Não se preocupe, ela parece ficar longe dos problemas que nos jogam na maior parte do tempo. Ela vai ficar bem. Eu não disse nada sobre isso. Você está me dizendo ou dizendo a si mesmo? Naruto perguntou, tateando o espaço aéreo à sua frente cegamente. Ele não viu o rosto de Kenichi se contorcer por ser descoberto tão facilmente, mas ele não precisava. Eu sei que ela vai ficar bem. Miu-chan é foda. Essa é a última garota da nossa idade que precisa de alguém para protegê-la. Isso ainda não impediu Kenichi de querer ser forte o suficiente para protegê-la. Ele sabia. Ele já sabia que, quando o empurrão chegasse, seria ela quem colocaria dinheiro acima dele para ficar bem quando tudo fosse para o pote, mas esse era um objetivo dele. Se ele não pudesse proteger a pessoa de quem ele cuidava, a pessoa que ele aprendeu artes marciais para ficar ao lado em primeiro lugar, ele se sentiria vazio. Se ele nunca se tornasse poderoso o suficiente para andar ao lado dela como um igual, ele nunca a mereceria em seu livro. Como ele poderia ser alguém que lutaria por justiça se não pudesse nem lutar por seus entes queridos? Sério, pare de pensar em protegê-lo o tempo todo. Em algum momento isso deixa de ser cavalheirismo e começa a ser sexismo, amigo. Kenichi queria dizer que não estava pensando em Mil,
mas descobriu que não podia. O quê? Como? Como você pode dizer que eu estava pensando nela? Porque eles eram duas metades do mesmo idiota, ambos possuindo características que faltavam ao outro, para o bem ou para o mal em todas as contas. Uau, Naruto disse, acenando astutamente com a mão na frente de seu corpo enquanto ignorava completamente o tópico da última conversa. Meus outros sentidos estão captando a folga para meus olhos como louco. Acho que posso sentir o cheiro do meu almoço em ambos minhas bolsas. Irmãos na burrice. 20x. Enquanto isso, Yami afilhou-se. Eu vou matá-lo, Jian fervilhava, sua mão em posição de lâmina depois de esfaquear um manequim humano coberto com a tradicional armadura de couro Tidat. O atendente real segurando por trás estava sangrando pelo fato de que a ponta dos dedos de Jian mal havia perfurado as roupas e seu torso. Quem esse camponês pensa que é? Esta foi a visão que Ryuto entrou na mesma sala para ver. Seus olhos foram primeiro atraídos pela visão do sangue do atendente no chão e pela forma trêmula do pobre servo. Não demorou muito para ele saber o que tinha acontecido. Os servos de Jian de seu país de origem fariam qualquer coisa que ele exigisse, mesmo que isso lhes garantisse lesões corporais graves. Suponho que seja por causa da perda de suas pulseiras de coroa, disse Ryuto, recebendo um olhar venenoso do príncipe por aquela pergunta retórica. Ele não vacilou nem um pouco em resposta, apenas respondendo secamente, está em todos os noticiários. Não, Jian ferveu, afastando-se de seu assistente ferido, sem se importar quando o homem caiu no chão devido ao ferimento, é para ser devolvido a mim. Poucas horas depois de meu país distribuir uma recompensa por qualquer informação sobre como para localizá-los, um homem se apresentou com o nome de Jiraiya. Jiraiya é o nome de um ninja de alto nível da organização Konogakakure. Um dos poucos que viveu o suficiente e fez o suficiente para realmente ter seu nome conhecido, disse Jian, aparentemente ficando mais irritado com a perda de um calmante. Ele devolveu as pulseiras aos agentes do meu reino que vasculhavam este país, apenas para dizer que foram encontradas por um jovem associado dele quando o dinheiro por seu serviço foi transferido para ele. O jovem associado é aquele camponês shinobi. Uzumaki Naruto. Ele parecia bastante seguro sobre isso. Mas por que alguém que realmente considera Naruto como um associado faria algo assim? Ele estava basicamente dizendo sem dizer que Naruto os roubou para começar. Um sorriso então cruzou o rosto de Ryuto. Acho que você não vai levar essa informação para as autoridades? Foi uma pergunta tola. Artistas marciais desse nível não levavam as coisas para a polícia. Eles lidavam com as coisas internamente. Isso era basicamente o que o homem estava oferecendo a você a chance de fazer. Eu sei disso. Jian gritou alto o suficiente para que sua voz soasse por todo o edifício. Foi um insulto dirigido diretamente a mim como príncipe herdeiro de Tidate e como discípulo dos One Shadow Nine Fists. Se eu não recuperar minha honra diante de meu mestre Genazad chegar para me repreender, ele me matará com as próprias mãos. Mas não foi a perspectiva da morte que o atingiu. Foi o insulto total, a audácia de um plebeu humilde de realizar tal desrespeito contra ele. Ele era um rei pelo amor de Deus. Ryuto considerou isso tão divertido quanto quando a motocicleta customizada de show foi desmontada. Ele ainda estava tentando se recompor enquanto falavam. Ele estava até reservando um tempo que normalmente dedicaria ao treinamento ou cumprindo suas responsabilidades de líder do Yumi para fazê-lo. Só que ele continuou batendo em um pequeno obstáculo. 20x. Mais uma vez, depois de montar sua motocicleta e tentar dar a partida, ainda havia algum arrasto com o ruído do motor que não estava certo. Teria sido impossível para qualquer outra pessoa dizer, mas para alguém que ouviu o doce ronco daquela bicicleta tantas vezes quanto ele, a pequena diferença do som normal poderia muito bem ter sido uma pessoa com dor de garganta tentando falar normalmente. Rosnando de irritação, Shou jogou seu capacete no chão e o pisou em pedaços antes de desligar o motor. Não fazia o menor sentido. Ele tinha sido tão meticuloso em recuperar cada peça da motocicleta. Ele se certificou de que todas as peças estivessem em perfeitas condições, então não era como se Naruto tivesse quebrado alguma coisa quando ele a desmontou. Então o que foi? Haag! Aquele bastardo! Eu vou matá-lo! Shou gritou, de joelhos e segurando a cabeça em desespero. Eu montei e desmontei essa coisa 1000 vezes e ainda não consigo descobrir o que diabos ele pegou. 20x. Alguns dias depois, a caminho de Kyoto. Takeda, eu juro que se você der mais um soco em mim, você vai usar o que está na minha garrafa térmica, Naruto ameaçou.
Ainda vendado, eu parei de recuar quando ainda estávamos no trem. Pare com isso! O quê? Como você pode me acusar assim, Naruto-kun? Isso é doloroso. Você nem consegue ver. Eu sei que é você. Eu sei a diferença entre sentir um soco e um chute errado, e ninguém mais no grupo soca tão rápido quanto você. Todo o treinamento que havia sido aplicado aos lutadores sendo alvo de confrontos futuros do Yumi teve que encontrar um lapso em algum momento, e foi mais ou menos forçado a acontecer por no mínimo um par de dias devido ao final do ano. Viagem escolar para a qual todos foram enviados. Alunos do primeiro ao terceiro ano deveriam viajar para Kyoto para uma feira internacional de cultura. O maior que se poderia encontrar na Ásia. Era meio estranho que um país tão tradicionalmente homogêneo quanto o Japão sediasse uma feira cultural mundial dessa magnitude, e ainda mais estranho era que ela se encontraria na antiga capital que era uma sede cultural para a nação. Foi o que foi, no entanto. Foi uma longa viagem para chegar ao parque de diversões entre a viagem de trem e a viagem de ônibus que os levaria ao hotel que eles haviam reservado para ficar. Pela primeira vez em muito tempo, Naruto poderia realmente dormir. Normalmente ele era do tipo animado e difícil de forçar a ficar parado, mas mesmo como Energizer Bunny como ele era em espírito, em algum momento ele precisava recarregar. Ele não estava tendo essa chance hoje, no entanto. Cercado pela maioria dos principais membros da Shade Alliance em Takeda, Ukita, Nijima, Kizara, bem como os membros subordinados que também eram alunos da escola, ele simplesmente não teve a chance de usar o tempo longe do louco Jiraiya e o louco Shigure para dormir. Droga, mesmo os motores mais potentes do mundo precisavam de algum tempo para esfriar eventualmente. Isso era ridículo. Eu não pensei que Naruto-kun pudesse queimar, disse Mil, espiando por trás de seu assento para observar o Naruto vendado que de alguma forma conseguiu se posicionar em um canto entre o assento do ônibus e a janela para que ele pudesse tentar e soneca. Um gemido lamentável ao seu lado a fez voltar toda a sua atenção para Kenichi, onde ela acariciou suas costas confortavelmente. Você está se sentindo melhor ainda, Kenichi-kun? Nunca mais! Kenichi disse para si mesmo e para Mil, curvado em seu assento e segurando a cabeça, nunca mais tentando ler em um veículo em movimento. Primeiro um trem, depois um ônibus. Claramente tinha sido a hora errada para colocar suas leituras em dia. Por trás, Nijima espiou por cima do assento em seu comandante de assalto, que estava se recuperando do enjoo. Você se moldaria? Honestamente, o grande Shirahama Kenichi, que pode enfrentar assassinos sombrios e a gangue de lutadores mais assustadora que nossa cidade teve que enfrentar. Oferta não pode lidar com uma viagem de ônibus. Cale-se! Continuando a acariciar Kenichi, Mil aproveitou aquele momento próximo a ele para perceber algo que normalmente teria escapado de sua atenção. Normalmente preso ao colarinho ele teria um pequeno distintivo yin-yang, uma pequena bugiganga barata. Agora, no entanto, ele tinha um emblema de ouro maciço em seu lugar, e os olhos dela se arregalaram ao ver o item claramente caro. Oh meu Deus! Quantas contas inadimplentes de Ryosanpaku ela poderia pagar apenas com essa coisa? Estava zombando dela. Mil precisava disso. Ela então percebeu que era o mesmo que ele havia recebido depois de receber seu desafio de qualquer membro do Yumi. Foi apenas diferente vê-lo usá-lo. Kenichi-kun, por que você está usando esse emblema em suas roupas? Kenichi respirou fundo algumas vezes antes de sorrir fracamente para ela e explicar. Asamiya Ryuto, Odin, foi ele quem enviou o emblema para mim. Ele quer lutar comigo por causa de uma promessa que deveríamos ter feito, mas eu posso, não me lembro disso. Ele se sentiu péssimo por não poder, mas ele não pôde evitar. O distintivo que eu costumo usar é um prêmio pessoal, e a única coisa que eu tinha comigo que tinha um pouco de, ou seja, mesmo que não valha muito dinheiro, então eu dei a ele em troca. Quando lutarmos, estaremos lutando por ambos. Os bisbilhoteiros membros subalternos da Shade Alliance começaram a chorar com o que sentiram ser um sentimento extremamente masculino. Definitivamente, era uma romantização do que era ser um lutador, mas era eficaz quando se tratava deles. Mesmo de seu lugar ao lado de Kizara no ônibus, o Kita achou que era a postura certa para se ter. Em troca, Mil riu, para a grande confusão de Kenichi. Uau! Ela disse, eu estava me perguntando quando isso aconteceria, mas você realmente está tendo sérios problemas para lembrar, não é? O que? Diga-me, do que você se lembra do dia em que ganhou aquele distintivo? Você consegue se lembrar? Ela insistiu, um brilho interessado em seus olhos azuis enquanto ela o questionava. Ele não sabia o que era,
mas olhar para ela enquanto pensava nisso fez com que sua cabeça desvendasse algumas teias de aranha que estavam ali há algum tempo. Ele começou a pensar lá atrás. Antes de receber o distintivo, ele costumava ser intimidado com bastante frequência, o que não era muito diferente de como as coisas eram depois que ele acabou conseguindo, para ser honesto. Mas antes de recebê-lo, ele realmente não tinha nenhum desejo de lutar. Lembro que havia uma garota, chorando por não conseguir um tipo de distintivo que ela queria, da mesma máquina que continha o distintivo Yin Yang. Um distintivo de gatinho, disse Mil, como se já soubesse, mas Kenichi não percebeu isso, preso em seu próprio modo de tentar se lembrar de tudo. Sim, mas de qualquer maneira, eu tinha e ela ganhou o distintivo do Yin Yang, mas queria o de gatinho. Havia mais alguém lá? Ou era só você? Os olhos de Kenichi se arregalaram segundos depois de ter feito aquela pergunta bastante específica. A essa altura, outros ouvintes começaram a acreditar que Mil sabia mais sobre a memória de Kenichi do que ele parecia. Pelo sorriso em seu rosto era isso ou ela era vidente. Por que você está ajudando-o a contar sua própria história? Nijima perguntou depois que se tornou uma piada demais para ele demorar mais. Em troca, Mil apenas mostrou a língua para ele. Bem, é porque eu estava lá. É por isso o olhar de choque e então a expressão assustadora de realização que se formou no rosto de Kenichi depois de ser apresentado com essa informação, eu estava a garota que ele trocou pelo distintivo de gatinha. E assim os processos de pensamento de Kenichi começaram a circular livremente. Então isso significa, você foi a garota que espancou aqueles bandidos importunando a loja depois. E Ryuto estava comigo também. Isso o atingiu como um raio. Antes de conhecer Naruto, Kenichi teve um melhor amigo em algum momento. Muito, muito de volta. Teve Ryuto, e ele foi um garoto tão legal, sempre intimidado como ele. Mas eventualmente ele teve que se mudar de seu antigo bairro e eles nunca mais se viram. Antes de se separarem, os dois juraram se tornar mais fortes depois de assistir uma garota de 6 anos também, Mil, derrotar facilmente adultos, causando problemas. Claro, isso realmente não se manifestou de nenhuma maneira, forma por anos, até que ele a viu lutar novamente quase um ano atrás, mas ambas as vezes a ambição de lutar de Kenichi foi desencadeada, foi por causa dela. Eu pensei que era você no começo e depois você apenas confirmou, Mil admitiu, eu só queria que você se lembrasse de si mesmo sem que eu lhe dissesse. Nunca realmente veio à tona também. Todos os outros estavam atordoados e ouvindo extasiados, exceto Naruto, que havia aproveitado a oportunidade de ninguém mexer em sua venda para finalmente adormecer, sua mochila sempre presente em seu colo cobrindo-o como um cobertor ou travesseiro. Um cobertor ou travesseiro pesado. A primeira a perceber que ele era o único que não prestava atenção foi Kizara, seus olhos se contraindo em descrença para o ninja residente da escola. Será que ele realmente não se importa com nada disso? Até ela teve que admitir que toda a história de Kenichi conhecendo Mil e conhecendo Ryuto quando criança era bem interessante. Inacreditável. Eu já sabia um pouco disso, Naruto reclamou sonolento, o Ryuto sendo seu amigo, pelo menos. Bem, por que você nunca disse nada? Com sono. Kizar apenas olhou para a posição desconfortável de dormir de Naruto e como ele mais ou menos respondeu a uma pergunta que mais de uma pessoa queria saber a resposta em troca de obter 40 piscadelas no ônibus para o hotel, é estranho que não consigo decidir se o odeio ou não. 20x. De volta à cidade, Ryozanpaku Dojo. Sem Naruto, Kenichi ou Mil por perto, não havia realmente nada para os mestres reunidos do dojo fazerem com seu tempo livre que fosse produtivo. Até o ancião passou a perambular pela propriedade, completamente entediado. Eram momentos como estes que lhe davam vontade de voltar a vaguear. Com um bocejo, Ayato se inclinou de onde estava deitado no telhado do prédio do dojo para olhar para baixo para Shiguri, sentado no chão do lado de fora e lentamente polindo sua espada, um método que ela usou para distrair sua mente de quanto tempo passou. 2 dias ainda serão 2 dias, independentemente de quanto você cuide de sua lâmina, querida. Eu sei, Shiguri respondeu loquazmente. Então por que você está cuidando tanto disso? Eu vou caçar, por Jiraiya. Ayato soltou uma gargalhada alta e voltou para sua posição anteriormente relaxada. É mesmo? Então eu entendo que você não é fã de como ele acenou com a proverbial capa de Naruto para o touro do reino Tidata. Olé! Ele podia literalmente ouvir o aperto de Shiguri no cabo de sua espada. Jiraiya sempre foi pouco ortodoxo em sua abordagem das artes ninja. Não ortodoxo era uma maneira de dizer isso. É assim que você chama?
Shigure respondeu com uma distinta falta de humor em seu tom apático. Ele está colocando o pescoço de Naruto para fora. Jiraiya estava disposto a impedir ninjas como Kakashi de fazer qualquer coisa contra Naruto, mas a partir de ações mais recentes, ele estava claramente mais do que disposto a direcionar Naruto para realizar atos que provocam e estimulam os outros, induzindo Yumi a enfrentar Naruto em retaliação. Era fácil ver que ele queria um método para avaliar Naruto. Ele estava tão disposto a administrar as batalhas de Naruto quanto um mestre em Yami faria por seu discípulo em Yumi. Ele não podia escolher as pessoas que viriam atrás do menino, mas estava preparado para influenciar quem veio atrás dele primeiro para tentar reduzi-los. Era como xadrez. Era diferente da abordagem de Ayato e Ryuzanpaku de aceitar as coisas conforme elas apareciam quando se tratava das pessoas que vieram e viriam atrás de Kenichi pelo título de discípulo mais forte. Com Konogakakure, Jiraiya poderia usar sua própria influência para deter qualquer coisa que não fosse situações que fossem tão niveladas quanto se poderia esperar. Com Yumi, Jiraiya estava facilitando o conflito o máximo que podia, como evidenciado por intencionalmente colocar Naruto para esfregar terra no rosto de Radin Chidat-jian. Esse era o que ele poderia escolher com mais facilidade, assim ele o fez. Você não vai convencer aquele homem de que ele está errado. Ele é dolorosamente teimoso, Ayato insistiu para Shigure. Você também não vai assustá-lo. Ele sempre foi peculiar. Você notou as mudanças no corpo de Naruto desde sua experiência de quase morte? As mudanças na maneira como ele luta e em sua pessoa em si? Ele é mais inteligente e menos impulsivo, mais observador e menos nervoso. Foi um processo lento, mas estava lá. Jiraiya era um mestre em pressionar seus alunos e forçar suas forças a dobrar apenas para torná-los mais fortes. Naruto estava menos paranoico de que seria emboscado e morto de uma forma que ele não poderia controlar, e agora mais confiante em como ele estava preparado para lidar com ele mesmo independentemente. Sua abordagem impetuosa e irritante do perigo não era uma bravata exagerada e velada, destinada a bombear-se em situações que, sob a superfície, ele achava que não estava à altura. Não era a mesma abordagem de "eu posso fazer isso" que você encontraria no tipo de pessoa que se preparava para atacar Banzai, o tipo que Naruto teria sempre que tentasse se infiltrar em Ryuzanpaku. Ele acreditava em si mesmo, não porque se dedicasse ao pensamento de que tinha que suportar e superar de alguma forma. Ele acreditava que era bom porque estava ficando melhor, mais rápido, mais forte, e era real, seus sucessos eram reais e concretos, e para um garoto como Naruto isso era tudo. Enquanto os mestres de Ryuzanpaku descobriram que, para um tipo suave de alguém como Kenichi, acreditar que ele era tão bom era um prejuízo que poderia feri-lo em combate, o excesso de confiança indomável de Naruto de que ele sempre poderia se levantar, sempre vencer ou sempre sobreviver de alguma forma, era seu combustível bruto. A humildade fundamentada de Kenichi em sua própria habilidade era sua força. O ego considerável de Naruto era dele. Você tem os melhores interesses de Naruto no coração, qualquer um pode ver isso. Naruto tem, e é por isso que você nunca tem que explicar nada a ele para se justificar. Jiraiya, no entanto, por causa de sua abordagem, mas ele não tem problemas com isso porque ele conhece a natureza humana, Ayato informou a Shigure, todos os tipos de natureza humana. Não importa o que sejam, ele sabe como brincar com eles e alimentá-los, ou esmagá-los. A habilidade mais perigosa de Jiraiya, na opinião de Furinji Ayato, não estava em sua habilidade de ninjutsu em nenhuma faceta da prática, mas em sua compreensão das pessoas depois de ver o mundo uma e outra vez, mais do que qualquer ninja antes dele. O comportamento usual do homem desmentia quanta informação ele constantemente analisava em sua cabeça sobre cada pessoa que via e qualquer situação que lhe era apresentada. Por trás daquele sorriso malicioso e descontraído, constante falta de seriedade e amor desenfreado pelas mulheres, o homem era uma máquina e sabia exatamente o que estava fazendo em todos os momentos possíveis. Não havia muitas vantagens que a equipe heterogênea de ninjas abandonados tinha sobre Konogakakure, mas Jiraiya era uma, e ele não era uma vantagem simplesmente porque era terrivelmente poderoso. De que outra forma ele poderia ter obtido imunidade ao desfavor de Konoha? Ele trabalhou sua hierarquia ao longo das décadas para ganhar a habilidade de fazer o que quisesse, e ganhou a força para apoiar seu status de intocável apenas no caso de precisar flexionar seus músculos. O que você está dizendo, ancião? Estou dizendo que, como seu mestre de armas, você possui o coração de Naruto, disse Ayato sem rodeios. Ele fará qualquer coisa que você pedir a ele sem questionar, mesmo que você nunca diga nada em alguns casos. Seu método sincero de afirmando isso realmente pegou a mulher normalmente inexpressiva desprevenida. No entanto,
Como um ninja, como o ninja superior de Naruto, Jiraiya é dono de seu futuro. Há mais minas terrestres cercando aquele garoto do que você imagina, e não há ninguém que eu conheça que está mais bem equipado para administrar tal barril de pólvora em perspectiva. O homem sabia como lidar com aqueles que possuíam poder de todos os tipos, fossem físicos, monetários, políticos, aqueles com maiores recursos do que alguns poderiam acreditar, não importava. Ele sabia jogar o jogo do submundo, e tudo porque Jiraiya o entendia. 20x. Final da tarde, Kyoto, Feira Internacional de Cultura. Izumi e Yuka estavam um tanto apaixonados por Kenichi por algum tempo. Para alguém tão habilidoso na luta, ao contrário de todos os outros que poderiam afirmar ser fortes, ele não era assustador. Ele não era violento ou uma alma intimidadora. Ele era gentil, gentil e tinha um verdadeiro senso de justiça e vergonha. Ninguém que desse o tipo de cuidado às flores que ele dava poderia ser uma pessoa horrível. Ela passou mal e doeu. Doía vê-lo perto de alguém que era muito melhor do que ela. Ela não podia competir com Furinji Mil, em aparência, personalidade ou qualquer outra coisa. Tudo o que ela realmente tinha em comum com Kenichi era o amor pelas flores. A companhia que ele mantinha até a assustava. Apenas vá até lá e veja se ele fará algo com você. Ela foi instada por seu amigo mais próximo, Himeno Makoto. As duas garotas ficaram do lado de fora do hotel onde a escola ficaria durante a viagem. Se nada mais ele vai ouvir você. E você sabe que ele vai ser legal sobre isso. Uma morena de cabelos compridos geralmente vista com uma faixa rosa no cabelo, Makoto estava assistindo Yuka lidar com Kenichi, falhando em interagir de forma relevante com ele nas questões escolares durante a maior parte do ano. Pela primeira vez, Mil não estava perto dele para ocupá-lo, e eles estavam em um ambiente onde havia muito o que fazer. Em outras palavras, ela provavelmente nunca teria uma chance melhor com ele do que naquele momento. Todo mundo tinha acabado de colocar suas coisas em seus quartos depois de formar pares para colegas de quarto. No momento, Kenichi estava simplesmente encostado em um corrimão com vista para aquela seção específica dos 4 parques de diversões segmentados. A maneira como seu cabelo balançava ao vento, ele era tão incrível para ela. Eu não sei. Yuka respondeu insegura. A razão é que, embora Kenichi não tivesse Mil com ele, na opinião dela, a companhia que ele mantinha nesse caso era uma pessoa assustadora. Makoto suspirou quando viu o olhar assustado de Yuka se mover para Naruto. Enquanto Kenichi estava encostado na grade, Naruto descuidadamente sentou nela. Presumivelmente, um movimento errado e ele poderia ter caído e derramado cerca de 15 metros no chão abaixo. Você tem medo de Naruto? Makoto perguntou, batendo levemente no braço de sua amiga. Oh, qual é? Naruto é inofensivo. Você poderia ir até lá e, além de dizer oi, ele não faria nada além de ser amigável. Talvez, mas Yuka era tímido e Naruto não era exatamente fácil para a psique das pessoas que eram tímidas ou preferiam se manter sozinhas. Se você não estivesse acostumado com a presença dele, poderia ser um pouco demais para dizer o mínimo. Essa era a última coisa que uma garota como Yuka precisava quando planejava fazer algo que era embaraçoso para começar. Revirando os olhos, Makoto suspirou. Ela realmente não viu o obstáculo que Naruto representava, mas ela era uma boa amiga que estava disposta a apoiá-la. Tudo bem, eu tenho Naruto. Mas é melhor você realmente convidar Kenichi para sair, como agora antes Furinji-san volta. O sorriso de Yuka não poderia ter mais alívio. Você não acha que Naruto é assustador? Honestamente, Makoto não achava Naruto nada assustador, boato ninja ou não. Embora talvez fosse porque ela era treinada em Kendo? Ela havia conversado com ele várias vezes no passado desde que eles estavam basicamente na mesma classe e houve outras vezes em que ela tentou se distrair para deixar Yuka um pouco sozinha com Kenichi. Para seu desgosto, Yuka nunca se moveu nessas aberturas, mas ela havia determinado em virtude do contato que Naruto era um cara legal. Ele nunca foi chato para conversar, e ele realmente sabia algo sobre esgrima. Na verdade, muito mais do que ela ganhava no Kendo Clube depois da escola. Na verdade, ela gostava de ouvi-lo reclamar sobre como as regras do Kendo eram complicadas em comparação com a maneira como ele era treinado para usar uma espada. Ele sempre foi bom para um discurso retórico ou dois sempre que o assunto foi lançado para ele. Todo esse enchimento, só para balançar espadas de bambu? Pá! Eu gostaria de ter enchimento, e meu professor balança uma espada de verdade em mim. Pensar nisso a fez rir, mas ela estava tentando convencer Yuka de algo.
Você ainda está com medo do que todo mundo ouviu que ele fez com Tsukuba-senpai e Takeda de Puncher no início do ano, não é tu? Makoto perguntou retoricamente. Ele é realmente um cara legal, você sabe. Não se preocupe com ele, estou lhe dizendo que o peguei. Com isso, Makoto pegou Yuka pela mão e atravessou a rua para se mover para começar as coisas. Ambos os meninos perceberam a aproximação das meninas ao mesmo tempo e viraram a cabeça para vê-las fazê-lo. Os olhos de Naruto se iluminaram ao ver alguém com quem ele era cordial, mas não falava com frequência. Ver? Cara legal. Para dar espaço a Yuka, Makoto presenteou Naruto com um grande sorriso em troca. Ei Naruto, você acha que poderia me ajudar um pouco? Ainda não encontrei um mapa deste lugar e quero ver um. Quendo demonstração, Naruto semicerrou os olhos para a garota ao ouvir sua desculpa por pedir seu tempo. Você se importaria? No final, estava tudo bem. Naruto não se importava nem um pouco com Makoto. Eles não eram realmente bons amigos nem nada, eram mais conhecidos, na verdade, o que era bom. Ainda bem que eles não eram grandes amigos de qualquer maneira, já que os amigos de Naruto pareciam ser puxados para perigos absurdos, e quando se tratava do tipo de pessoa que ele sabia, ela era tão normal quanto normal poderia ser. Ela carregava uma espada embrulhada às vezes, mas ela não estava nem no nível das valquírias com ela. Na verdade, era bom conhecer alguém que não tinha capacidade de chutar o traseiro dele pela primeira vez. Foi uma refrescante mudança de ritmo. Tudo bem, Mako-chan, Naruto disse, girando-se no corrimão para caminhar com Makoto e começar a explorar o enorme parque de diversões. Era estranho que quando eles estavam em um lugar com mais culturas do que podiam contar mostrar, ela queria ver algo que ela teria visto todos os dias, mas não era qualquer pele do nariz dele. Vamos. Vamos lá, vejo. Kenichi apenas observou com interesse como Naruto o deixou na frente do hotel. Eu nem sabia que Naruto-san e Meno-san eram amigos. Ele pensou consigo mesmo em voz alta apenas para lembrar que não estava sozinho. Virando-se com um sorriso amigável, ele falou para Yuka. Eu nem sabia que eles se conheciam muito bem. Meu melhor amigo e seu, certo Izumi-san? Yuka riu nervosamente antes de decidir apenas aproveitar a chance e ir em frente. Ain. Kenichi-kun, eu queria saber se você gostaria de conferir a feira comigo. Só um pouco, se você quiser. Ela acrescentou apressadamente no final. Piscando em confusão, Kenichi não conseguia ver por que não. Naruto já o havia abandonado para ir com Makoto por qualquer motivo e alguém o chamaria se precisasse dele. Fora isso, Yuka sempre foi uma garota tão legal, claro. Não tem problema nenhum. Saindo com Kenichi, Yuka queria desesperadamente segurar sua mão, mas percebeu que era muito cedo, já que ele provavelmente nem percebeu que isso poderia contar como um encontro. 20x. Com Naruto, dentro da Feira Cultural Internacional. Mesmo Mako-chan? Você não poderia inventar uma razão falsa melhor para dar a Yuka uma chance a sós com Kenichi desta vez? Naruto brincou enquanto eles vagavam pela configuração de cidade em expansão. A feira era como um monte de bairros étnicos todos misturados em 4 locais próximos separados ao redor do quarteirão do hotel, e havia exibições de quase tudo que se pudesse imaginar. Agora, Naruto e Makoto estavam apenas vagando por um curto período de tempo. Sério, Kendo? Você está piorando nisso. Naruto estava mais ou menos dando espaço a Yuka para convidar Kenichi para sair. Depois da 4ª vez que Makoto desviou na escola, ele percebeu que ela realmente não se importava com o motivo pelo qual ela alegou que precisava falar com ele. Não demorou muito para que ele concordasse com sua abordagem, o que realmente a deixou saber que ele era uma boa pessoa. Oh, fique quieto. Funcionou, não funcionou. Makoto rebateu, batendo em Naruto com o cotovelo. Eu realmente espero que ela tenha feito um movimento desta vez. Como ela está convencida de que seu amor não será correspondido antes mesmo de tentar, está além de mim. Ei, contanto que eu fique longe de tudo, disse Naruto, jogando as mãos atrás do pescoço enquanto caminhava com os olhos semicerrados. Se Mil-chan descobrir que dei a outra garota a chance de ganhar Kenichi, ela vai tentar me massacrar. Sério? É assim com eles? Sim, não tenho certeza, mas talvez. Mil não é uma garota má também. Ela é meio possessiva, eu acho. Mais ou menos como você não é um cara assustador, apenas incompreendido. As pessoas me entendem mal? O que há para me entender mal? É a conversa ninja, eu acho, Makoto raciocinou, andando no passo com o jovem shinobi relaxado enquanto ela olhava em volta. Puxa, há muito aqui.
Acho que posso ver por que deveríamos estar aqui por 2 dias antes de voltar para casa. Eu sei, Naruto admitiu maravilhado. Depois de dar uma boa olhada em apenas uma das 4 sessões do corrimão, ele estava sentado realmente afundou no grande evento que deveria ser, e foi então que ele começou a ficar animado. E você quer ir ver Kendo, não é? Ele brincou. Deixe pra lá. Foi só uma desculpa para deixá-los em paz. Makoto insistiu antes que eles ficassem quietos novamente. Encontrando um motivo para conversar, ela trouxe outra coisa. Então você já falou comigo sobre luta de espadas antes, mas nunca me pediu para entrar na Chad Alliance. É assim que o seu grupo é chamado, não é? Naruto parecia horrorizado com o pensamento no momento em que ela tocou no assunto. Deus, não. Eu não peço a ninguém para entrar. Você quer que eu convide você para entrar? Ele não via por que ela iria querer, quero dizer, você está bem com uma espada e tudo pelo que eu vi, mas o tipo de pessoa que eu vou ter que lutar em breve vai tentar matar nós. Makoto apenas sorriu ironicamente e se virou para ele para ver o exagero em seu rosto, apenas para não encontrar nenhum. Ele estava seriamente sério, e ela não sabia como reagir a isso. Ele era um colega de classe. Até cerca de 10 meses atrás, ela pensava que ele era apenas o garoto estranho comum da classe. E agora ele era um ninja aparente e podia falar sobre pessoas tentando matá-lo com uma cara séria. Isso foi um nível sério acima da luta de ponto com equipamento grosso de kendo e espadas de bambu cegas. Eu só estava pensando, ela disse baixinho, tentando não parecer que estava abalada. Ela estava com medo, mas não dele, mais apropriadamente para ele. Você tem um monte de gente. Mas não muitas garotas. Naruto apenas encolheu os ombros, perdendo seu flash de desconforto. Eu não peço às pessoas para se juntarem, elas apenas fazem. O recrutamento é coisa de Nijima pela aparência dela. Ela realmente não estava interessada em se juntar, o que era bom de acordo com seus padrões. Vou apenas dizer que se lutar não é o que você quer fazer com o resto de sua vida, Mako-chan, nem se preocupe em falar sobre isso. Para uma bola enérgica de energia maníaca, às vezes Naruto poderia realmente se aterrar e ser atencioso. Articulado ele não era, mas de vez em quando tinha seus momentos de perspicácia. Alguém realmente teve tempo para falar com ele o tempo suficiente para reconhecer isso sobre ele? Isso foi estranho. Ela estava pensando demais em alguém com quem estava saindo para dar à sua melhor amiga uma chance de um encontro, mas ela achava legitimamente que ele era um cara interessante. Deus a ajudasse, provavelmente era porque ele estava insistindo sutilmente que era melhor para ela ficar a uma distância segura. Por alguma razão, isso era atraente para uma garota normal como Makoto. O fascínio da emoção para uma vida normal e chata. Era a psicologia reversa, por mais não intencional que fosse. Um arrepio desceu pela espinha de Naruto naquele exato momento e ele lentamente parou de andar para a confusão de Makoto. O olhar em seu rosto era como se ele soubesse que algo estava acontecendo, mas não sabia exatamente como se sentir sobre isso. Uma expressão bastante estranha para ele em sua opinião. Antes que ela pudesse perguntar o que estava errado, Naruto lentamente esticou o pescoço e rapidamente estendeu a mão com uma palma firme. Ah! Pare! Ela parou no meio do passo antes de levantar a perna alto o suficiente para dobrar o joelho e chutá-lo, completamente surpresa com seu próprio recuo. Tudo bem. Perna para baixo e vamos tentar de novo. Oi, Renka! Renka fez o que foi instruído lentamente, visivelmente confusa mais uma vez porque ela ouviu e interrompeu suas ações supostamente agressivas apenas por ele insistir com força para que ela parasse, uma vez em Shinaton e uma vez lá. Ainda assim, ele a cumprimentou prontamente. Miau, Naruto, ela murmurou com um beicinho. Ela quase esqueceu por que escolheu fazer tal coisa em primeiro lugar. Makoto ergueu uma sobrancelha ao ver como Naruto impediu uma garota maluca em um vestido chinês minúsculo de presumivelmente dar um chute alto na cabeça dele como se ele a conhecesse. Ela achou melhor ficar quieta, no entanto. Naruto apenas sorriu para Renki enquanto ela franzia a testa levemente para ele, com as mãos nos quadris. Viagem escolar. Não, o tio Akubi me ofereceu para fazer uma demonstração de Kenpo chinês no primeiro dia da feira hoje, disse Renka, batendo o pé impacientemente no chão enquanto seus olhos se voltaram para Makoto, que ela tinha visto andando com Naruto. E pensar que ele estaria lá também, e ele estava com uma garota? Uma garota bastante bonita para arrancar. Quem é ela? Isso não suportaria. Mako-chan é um colega de classe porque o olho de Renka estremeceu quando ele disse isso, Naruto não sabia. No entanto, ele sabia o que indicava porque era bem versado na linguagem corporal de Renka. Tudo bem, por que você está chateado desta vez?
Eu não estou chateado. Então pare de carrancudo, batendo o pé e olhando para mim e para o que quer que esteja atrás de mim. O que estava atrás dele teria sido Makoto. Pensando bem, mesmo isso era mais espontaneidade do que ela estava acostumada. Seu coração estava batendo forte. Naruto caminhou até ela e usou seus dedos para consertar fisicamente o rosto de Renka na forma de um sorriso. Sério, toda vez que eu vejo você fica chateado quando me encontra. Levo o dia todo para deixar você parecendo feliz e fofo. E então da próxima vez que eu te ver eu tenho que começar tudo de novo. Renka corou lindamente com o elogio improvisado que ele obviamente enviou a ela. Você fica tão infeliz quando eu não estou por perto? Isto. Ele estava totalmente brincando com ela, intencionalmente transformando seu próprio ego considerável em 10 para fazê-la bater nele e rir, mas em vez disso teve o efeito de aquecer seu rosto significativamente. Porque ela estava ficando vermelha e parecia que estava segurando uma resposta, Naruto não estava a par desse conhecimento. Ele assumiu que era raiva ou riso, no entanto, e qualquer um deles funcionou para ele aqui. Makoto, por outro lado, viu isso e imediatamente percebeu. Como ela não poderia? Ela passou a maior parte do ano em torno de seu amigo apaixonado. O olhar de Renka não era o tipo tímido de admiração que Yuka tinha, mas era alguma coisa e estava lá. Oh, tudo bem. Eu vejo. Partindo lentamente com um aceno, Makoto astutamente determinou o que essa garota Renka queria dizer quando se tratava do ninja de cabeça amarela. Bem, obrigado Naruto. Vejo você mais tarde, certo? Passe um tempo com seu amigo. A chinesa parecia saber o que queria, e Makoto ainda se perguntava se ela queria ser uma amiga melhor e mais próxima de alguém que acabará de dizer a ela que estar perto dele era extremamente perigoso. Provavelmente era melhor deixar para lá por enquanto. Renka imediatamente agarrou o braço de Naruto com um sorriso satisfeito e, embora fosse estranho, Naruto ainda não teve nenhum problema com isso. Ele estava andando com Makoto como uma desculpa falsa para dar uma chance a Yuka em primeiro lugar, então estava tudo bem se ela o abandonasse. Ela provavelmente iria verificar o progresso de sua amiga. Além disso, era Renka. Ela podia ser adorável e ele legitimamente gostava de estar perto dela quando ela não era tão forte. Afinal, havia uma razão para ele a considerar uma boa amiga. Claro. Mais tarde Mako-chan Naruto disse, acenando para Makoto antes de olhar para Renka, então, uau! Ela não poderia tê-lo arrastado rápido o suficiente para seu gosto. 20x. Um pouco depois, pôr do sol. Quando Renka aceitou o pedido de Mahou para ir a Kyoto para a exibição da feira cultural, ela apenas esperava que fosse uma maneira de evitar trabalhar no restaurante por um pequeno período de tempo. Ela não tinha motivos para esperar encontrar Naruto de todas as pessoas lá. Mas quando a vida lhe deu um presente de ouro como esse, você não o deixou ir até que o recebesse. Até então, você o agarrou em seu punho. Agarrado. Isto. No. Sua. Punho. Maldito Renka, aperto. Opa, desculpe. Naruto sacudiu a falta de circulação sanguínea em seu braço devido ao aperto de Renka no membro, mas deu a ela um sorriso de qualquer maneira, não segurando nada contra ela. A essa altura, eles haviam chegado a uma seção de nações menores e mais obscuras que vieram exibir suas culturas para os milhares de pessoas que compareceram à feira. Ao dar uma olhada nas exportações mundiais, música e alimentos, Naruto falou abruptamente, Ei, se você ver algo que você gosta, diga alguma coisa. Eu pego para você. O que? Esse foi um pedido muito cavalheiresco, e estranho, porque uma das últimas coisas que Naruto saiu como um cavaleiro cavalheiresco. Sempre. Mesmo quando ele estava sendo brilhante e agradável, você vai me comprar alguma coisa? Ele viu isso como uma espécie de encontro? Era por isso que ele estava disposto a pagar pelo que ela quisesse. Comida, passeios, bugigangas, ele não especificou. Qualquer coisa que ela quisesse. Esse foi um gesto e tanto, e não algo que você realmente fez de ânimo leve. Naruto era tão difícil para ela ler. Ele era difícil para ela ler, porque era dolorosamente direto. Isso era tudo. A menos que você estivesse lutando contra ele, o que você viu foi basicamente o que você conseguiu. Ele nunca mentiu, no máximo ele simplesmente omitia coisas das explicações. Ele não mexeu com as pessoas nem tentou persuadir ninguém. Se você gostasse dele, ótimo, e ele seria seu amigo até o fim. Se você não gostasse dele, ele não perderia um pingo de sono por causa disso, e ele não iria mudar a si mesmo apenas para mudar a opinião de outra pessoa. Havia razões melhores para mudar quem ele era,
e ele já havia lidado com algumas delas. De qualquer maneira, enquanto não havia nada para ver por baixo quando se tratava da intenção de Naruto sobre as coisas, Renka não sabia disso. Ela superestimava seus significados e propósitos como algo não dito. Naruto realmente não via Renka com tanta frequência em comparação com qualquer um de seus outros amigos, e ele se sentia mal por isso, então conseguir algo legal para ela era uma maneira de mostrar que ele realmente se importava mais do que poderia estar por perto. Além disso, embora ele geralmente não se importasse muito em estar sem dinheiro ou ter dinheiro de uma forma ou de outra, no momento ele tinha algum dinheiro restante do golpe de Jiraiya no príncipe herdeiro de Tidate queimando um buraco em seu bolso e ele não tinha nada para gastar. Havia algo sobre o dinheiro obtido para resgatar algo roubado que apenas o fez querer se livrar dele rapidamente. Os dois tiveram que sair da rua para um desfile que estava chegando, mas eles não estavam prestando atenção, mesmo com a música estrangeira animada. Renka estava absorta em se aproximar de alguém por quem ela estava estabelecendo uma forte afeição, e Naruto estava tentando compensar o tempo perdido em relação a estar com um amigo de fora da cidade que realmente parecia gostar de sua companhia. A atenção deles foi atraída, porém, quando a procissão começou a exibir dançarinos. Dezenas deles em grande número. Músicos masculinos soprando em seus instrumentos de sopro e batendo em suas ferramentas de percussão. Mulheres de pele escura, vestidas de forma exótica, vestindo roupas esvoaçantes e segurando facas curvas de aparência perigosa. As facas eram o que realmente os afetava. Por alguma razão, o foco dos artistas não estava no desfile real. Cada pessoa que passava tinha seus olhos firmemente fixos em Naruto assim que o avistavam. Eu sei o que é a intenção de matar quando a sinto. Você não pode esconder isso de mim. Naruto pensou, olhando desafiadoramente. Em vez de irradiar um ar de perigo fatal, era apenas uma aura efetiva, basicamente dizendo a qualquer um que quisesse um pedaço dele para provocá-lo, de onde exatamente isso está vindo. Não era preciso e não vinha de todos eles. Naruto, por que as pessoas neste desfile estão olhando para você como se quisessem que você morresse? Renka perguntou, tentando realmente se controlar e evitar atacar o suposto inimigo imediatamente. Porque eu meio que fiz algo que deixou o líder deles furioso. Oh, o quê? Sim, e isso provavelmente não é um desfile a propósito, Naruto acrescentou, lembrando que a única razão pela qual ele teve a chance de roubar as pulseiras do museu foi porque eles viajaram com o príncipe herdeiro. Porque eu vi dois daqueles caras andando com o guarda quando eu estava roubando o museu. Não é um desfile, a voz severa e bastante aristocrática de um jovem soou sobre o som da música, encerrando-a quando todos os dançarinos pararam abruptamente no ritmo, terminando sua dança em uma profunda reverência ajoelhada na direção de um grande trono coberto sendo carregado por 4 homens grandes e corpulentos de pele escura. É apenas minha comitiva camponesa. O véu que cobria o trono com dossel foi aberto quando o jovem príncipe descalço saiu e caiu no chão. Não havia erro nisso, Hadin Tidate Jian. Naruto o tinha visto no show Kabuki junto com muitos dos outros membros principais do Yumi e ele não iria esquecer nenhum deles tão cedo. Renka começou a zombar do óbvio ar ameaçador que os cercava, não sendo muito gentil em ter seu não exatamente um encontro interrompido antes que ela pudesse passar algum tempo real com Naruto. Assim, e quem exatamente você pensa que é? Ele é o cara que deveria governar este país chamado Tidate, Naruto disse com um ponto coxo, imaginando como ele estava indo para a igreja o que ele iria dizer a seguir para fazer soar melhor. Eu meio que cachei algo importante dele alguns dias atrás. Encontrado, ele disse? Ah não, nem mesmo. Você roubou propriedade de Tidate. Jian fervia com Naruto, cobrindo seu rosto para que ninguém visse a feiura de sua raiva. Você é um vigarista comum. Ninguém pode provar isso. E eu os devolvi para você. Se alguma coisa eu deveria ser seu herói nacional. Essa foi a desculpa que Jiraiya disse a ele para seguir. Não importa o que ele iria fazer exatamente isso, ninguém tem que se curvar ou qualquer coisa idiota assim, mas eu exijo um teste para o Ramen Appreciation Day, a primeira quarta-feira de maio. Você ousa mentir e fazer piadas estúpidas, Jian fervia, e você levanta sua voz para alguém de sangue real. Este menino não se importava com o escopo de quem ou o que ele estava enfrentando. Eu não estou mentindo. Sim, Naruto levantou a voz para um de sangue real, e ele não estava necessariamente brincando sobre a coisa de apreciação de ramen também. Ele sentiu que todos os países precisavam de algo semelhante. Além disso, acrescentou com naturalidade, virando as costas para Jian com os braços cruzados, não é nem roubar se você devolver o que pegou e não fez nada com isso.
Não é verdade, Naruto. Tenho certeza disso, Renka apontou, batendo na testa com a lógica de Naruto. Ela não sabia sobre a lei japonesa Uchidat, mas na China isso não funcionou. Isso é subjetivo e uma questão de opinião na melhor das hipóteses, mas não acho que mais ninguém no mundo concordaria com isso. De jeito nenhum. O primeiro filho da cabeça da Aliança Fênix está correto. Você é muito tolo, disse Jian, seu belo sorriso lentamente se transformando em um amargamente distorcido e odioso enquanto os homens que anteriormente carregavam seu trono colocaram no chão e ficaram em uma postura estranha, mirando-se em Naruto. Essa foi a deixa para os dançarinos masculinos e femininos se levantarem e se colocarem contra o ninja também. Eu não estava te pedindo. Renka deu um passo à frente para defender Naruto, mas ele a puxou para trás e a impediu de falar. Não que ele tivesse um problema com isso, mas comentários inflamatórios eram um tipo dele. Por que isso? Naruto perguntou, dedos enrolando e desenrolando lentamente ao seu lado enquanto ele olhava ao seu redor. Deveria ser óbvio, disse Jian com uma expressão confiante e casual voltando lentamente ao rosto, é porque quando você se torna inimigo de um rei. Ele estalou os dedos e sua comitiva começou a se mover para o campo de batalha de seu público atual inimigo número 1. Você se torna o inimigo de uma nação inteira.